Olá, amigos do YouTube. Hoje estamos aqui para mais uma aula onde a gente possa estudar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais. O assunto que me tocou o coração é falar sobre a relação animais versus hominais. O verdadeiro propósito, né? A relação entre o homem e o animal evoluiu da sobrevivência e da subsistência lá na pré-história para a domesticação agrícola no Neolítico. Hoje essa dinâmica transformou-se profundamente, com os animais de estimação integrando o núcleo familiar e o avanço da ciência animal. Então, com o avanço da ciência animal, né, nos debates éticos e jurídicos da sociedade contemporânea, a relação entre o homem e o animal evoluiu da subsistência lá na história para uma responsabilidade espiritual. O Espiritismo define os animais como os nossos irmãos em evolução, possuindo um princípio inteligente e imortal. Cabe aos humanos ampará-los, assim como os espíritos superiores também nos auxiliam e nos amparam o tempo todo. Então, no histórico primitivo, voltando lá atrás, os animais eram vistos estritamente como fonte de alimento, vestuário e força de trabalho. A exploração animal, de todas as formas possíveis. A domesticação e o companheirismo, aproximação baseada em utilidade. O homem começou a observar que certos animais seriam úteis para nós, seres humanos. Eles poderiam ser utilizados ao nosso favor, sempre pensando no bem-estar do homem, no que era importante para o ser humano. Então, a aproximação baseia-se em utilidade. Os cães começaram a ser vistos como guarda de caça. Então, esses cães, antigamente, eles viviam amarrado, acorrentado, porque se ele ficasse muito manso, ele não serviria como guarda, né? E vigia de uma casa. Então, eles queriam um cão que fosse bravo, né? Então, ele ficava acorrentado o dia inteiro. Eu, quando criança, eu lembro, qualquer casa que você ia, qualquer quintal, tinha um cão amarrado numa corrente ou numa corda, no pé de uma árvore, no pé de um poste, algum lugar, assim eles eram presos. Ou então, com uma corrente presa no arame, onde ele conseguisse andar até o portão e voltasse até o final da casa para poder vigiar totalmente a área residencial. Esse é a finalidade, né, que gradualmente se transformou em afeto e vínculo emocional. Então demorou para o ser humano começar a ver o animal de estimação e criar por ele algum tipo de afeto ou vínculo emocional. Como nós somos cruéis, né? A relação homem e animal evoluiu para o respeito e afeto, porque eles perceberam que os animais eles eram dóceis e além de nos auxiliar, o amor deles era gratuito. E eles, mesmo que o homem às vezes o maltratasse, eles sempre estavam do lado do homem o tempo todo, servindo a todo instante. O Espiritismo amplia essa visão, ensinando que os animais possuem alma, princípio inteligente e são imortais. Eles não são máquinas, mas irmãos menores que evoluem com o nosso amparo moral. Nós somos o exemplo. Então, o que nós fizemos por tanto tempo com os nossos animaizinhos? De uma forma geral, não só o animal doméstico, porque todos eles são criaturas divinas. É criação.
Antigamente, na Idade Média, a visão utilitarista, vamos dizer assim, né? Ela dominava. Animais eram vistos como ferramentas de trabalho, transporte, fonte de alimento. Já na era moderna, né, o filósofo René Descartes defendia que os animais eram meras máquinas desprovidas de sentimento. Olha esse absurdo desse filósofo. A visão atual, hoje, voltando um pouquinho mais, né, com o avanço da ciência e do movimento de proteção, a sociedade passou a reconhecer a senciência animal e a necessidade dos direitos da vida e o respeito pelo animalzinho. A evolução universal, né? O princípio espiritual evolui pelos reinos minerais, vegetais, animal e finalmente hominal. Nós viemos da mesma classe, né? Então o animal eventualmente alcançará o estágio do ser humano após longas eras de aperfeiçoamento. Essa bem é a verdade. A inteligência versus o instinto. Os animais agem predominantemente por instinto, mas também possuem pensamentos fragmentados, sentimentos puros, como a lealdade e o afeto, sem a malícia e o orgulho do ser humano. A reencarnação, diferente dos humanos, eles não possuem um livre-arbítrio e estão isentos à lei de causa e efeito, moral, né? Após a morte do corpo físico, conservam a sua individualidade, mas a consciência em si mesmo permanece em estado latente, adormecida, enquanto aguardam um novo ciclo. E o papel do homem? Tutela, segundo o Livro dos Espíritos, a tutela. O homem tem o dever de proteger e auxiliar a evolução dos animais, um vínculo afetivo, como diz Chico Xavier, ensinava que o amor verdadeiro não cessa com a morte. Laços profundos entre humanos e animais perduram. Reencontros no plano espiritual são possíveis. Porque assim como a gente se apega ao animal, o animal também, ele tem sentimento, ele se apega a gente. E ele sente falta. E lá, eles trazem esse animalzinho para nos visitar. Não pensem vocês que não. Enquanto nós dormimos, que a gente fala tem um desdobramento, para que eles se acalmem, eles são trazidos à nossa presença. Eles se acostumaram à presença do ser humano. Então, como funciona a comunicação e a percepção de energia pelos animais, segundo o Espiritismo, o que acontece espiritualmente com o animal quando ele presencia o desencarne do seu tutor. Ele sofre, gente. Vocês não têm ideia quanto o animalzinho sofre quando ele tem a perda do seu tutor. Uma pessoa que cuidou dele, ele criou um vínculo afetivo com essa pessoa, com esse ser, né? A visão atual, o movimento de proteção animal reflete uma consciência expandida da sociedade sobre os direitos dos animais. O tema abordado profundamente nas obras codificadas de Allan Kardec e complementado pelos médiuns como Chico Xavier e autores como André Luiz, à vida e ao respeito à existência de todas as espécies. Gente, o Criador, a fonte criadora, tem a sua criação. Somos todos filhos de um Criador. Possuímos vidas independentes, não importa a faixa evolutiva que nós nos encontramos. Somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, né? A inteligência e a alma. Os animais possuem um princípio inteligente, enquanto o humano tem um espírito individualizado com livre-arbítrio. É a diferença. Há uma diferença entre o grau evolutivo, mas a essência espiritual é a mesma. Ali tem a mesma origem que nós temos em nós, o
princípio inteligente, a criação divina, porque o Criador, ele não cessa nunca a sua criação. E os animais de todas as espécies, de todos os tipos, passam pelos mesmos processos evolutivos para chegarem até onde nós chegamos hoje. Então, existe uma troca muito bonita, além do afeto, né? De aprendizado. O homem aprende muito com o animal e o animal também aprende na presença do ser humano. É uma mútua ajuda para a evolução de ambas as espécies, humana e animal, né? Hominal e animal, que evoluíram igualmente. Enquanto o ser humano é um espírito que tem livre-arbítrio e consciência de Deus, nós conhecemos Deus e sabemos quem é Deus, o animal age predominantemente por instinto. Há uma diferença no grau evolutivo, sim, mas a essência espiritual, como eu coloquei, é a mesma. Evolução é contínua. A doutrina espírita ensina que o princípio inteligente progride de estágio em estágio. O animal evolui e no futuro alcançará o reino hominal, fase em que conquista a razão e a consciência contínua. Pós-morte e reencarnação, a vida não cessa com o desencarne, vamos dizer assim, físico. O espírito do animal continua existindo como nós. Ele é um espírito eterno. Por que seria diferente? Se somos filhos do mesmo Criador, né? Só estamos em faixas evolutivas diferentes. A vida não cessa. O espírito do animal continua existindo, recebe amparo de mentores no plano espiritual e, pelo seu grau de evolução, é atraído rapidamente para novas encarnações. Espiritualmente, o animal sente a transição do seu tutor por sua percepção extrasensorial aguçada. Ele costuma permanecer junto ao corpo, observando a mudança energética. Guias espirituais e mentores prestam assistência imediata aos animais, conduzindo-os às colônias de amparo, onde recebem cuidados e descanso, aguardando a sua próxima reencarnação. Gente, eles, ao contrário do ser humano, que muitas vezes fica perdido aqui na Terra, preso à matéria, ao sentimento, ao seu egoísmo, à sua vaidade em excesso, ao seu ego, porque o ser humano é muito egoísta. Ele só pensa em si, naquilo que é melhor para si e não para os outros. Os animais não são desprovidos desse tipo de sentimento. Eles amam simplesmente por amar. Um amor universal, um amor sem cobrança, sem julgamento. Essa é bem a realidade. Então, a conexão no momento da partida, devido à sensibilidade natural, ele recebe sim a ruptura do laço com a matéria física e pode sentir a presença do espírito do tutor se desprendendo do corpo. Ele está indo embora, mas ele está vendo o tutor dele, gente. Olha que coisa mais linda. Eles são apegados a nós, eles têm muito sentimento por nós. Nós é que não conseguimos enxergar esse amor tão puro que vem dos animais. Deveríamos aprender mais com eles, essas criaturas adoráveis. O acolhimento espiritual. Aí eu já falei, animais não vivenciam culpa, nem remorso, nem apego às coisas materiais. Mentores espirituais atuam no acolhimento para curar traumas ou dores da despedida, porque eles sofrem quando se afastam de nós. Nós achamos que só nós, né, o ser humano, tem essa nobreza de sofrer e sentir. Os animais também sofrem. Quando eles se desprendem, eles têm um amor por nós, aquele carinho muito grande. Esse vínculo afetivo que foi criado com a convivência
com o ser humano, principalmente se ele recebeu muito carinho, muita atenção e ele foi tratado com cuidado. Hoje, graças a Deus, a gente já não vê tantos animais presos, né, em corrente. Hoje os animaizinhos, os cachorros, a gente vê mais solto. Você não vê, o ser humano ele tá mudando muito lentamente, mas ele tá abrindo essa consciência, né? E começando a entender e criando um pouco mais de amor pelas vidas que nos rodeiam. Todo tipo e espécie de vida é importante para Deus. O acolhimento espiritual dos animais que não vivenciam esses sentimentos que nos apegam à matéria. Permanência com o tutor. Relatos do médium Chico Xavier indicam que quando há um laço profundo de amor genuíno, os benfeitores espirituais podem trazer o animal para junto do tutor desencarnado por um período a fim de confortar ambas as partes, porque muitas vezes existe um amor tão grande entre o tutor, o dono do animalzinho, né? E o animalzinho criou um laço tão grande que é difícil romper e os dois sofrem, um de um lado e um do outro. E a espiritualidade, ela vem e aproxima e traz para matar essa saudade, para acalentar os corações, porque a espiritualidade, ela é bondosa, ela tem muito amor a todos os seres e ela não consegue ver o sofrimento sem poder ajudar. Os benfeitores espirituais trazem, como eu falei para vocês, as pessoas pensam que não, por um período, até eles se acostumarem a se afastar novamente. E é muito difícil. E muitas vezes esse animalzinho reencarna e vem para próximo de você e você acaba adotando novamente esse animal porque você se familiariza com ele e ele volta para você porque ele não consegue ficar longe de você. E você sente muita falta da perda daquele animalzinho que você teve por tanto tempo. Então muitas vezes eles são trazidos de volta para a gente. A reencarnação e o reencontro. Por não possuírem livre-arbítrio no mesmo nível humano, a alma do animal passa por um breve período de reajustes antes de reencarnar rapidamente, dando continuidade ao seu processo evolutivo. Muitos animais que têm sofrimento pela crueldade do homem, que se diz ser inteligente, né? Se acha tão melhor que um animalzinho com sentimento tão ruim, né? Vocês imaginam que animaizinhos são sacrificados e eles sofrem, eles sentem dor como qualquer um de nós. E eles são socorridos pela espiritualidade assim que chega do lado de lá. Vocês podem ter certeza, eu tenho certeza disso. O nível do humano, a alma do animal passa por um breve período. Graças à lei de afinidade, laços de amor verdadeiro abrem as possibilidades que eles retornarem ao convívio dos antigos tutores, aquilo que eu disse. Os animais desempenham um papel fundamental na vida do homem, indo muito além da companhia. Eles oferecem suporte emocional, reduzem o estresse, a ansiedade, estimulam a socialização e a prática de atividade física. Essa troca de afeto genuína é uma via de mão dupla, de comprovadamente melhora a saúde física e mental. Até uma criança, quando ela logo cedo tem um animalzinho, ela aprende a ser mais meiga, mais carinhosa, mais calma. A presença com o animal faz muito mais bem para o ser humano do que nós fazemos a ele. O apoio emocional e psicológico, a interação com os animais de estimação aumenta os níveis de ocitocina, o hormônio do amor e do vínculo que reduz o cortisol, o hormônio do estresse. São aliados poderosos contra a solidão e a depressão. Estímulo à saúde física. Ter pets, especialmente cães, incentiva, né? Caminhadas diárias de exercício
e que ajuda na saúde cardiovascular, no controle da pressão arterial. Os gatos também são muito dóceis. É que a gente tem mais hábito de ter cães e gatos, mas de uma forma geral, todos os animais, eles têm a sua beleza. É que nós não estamos habituados. Tem só alguns que nós somos familiarizados, mas todos são criação divina. E assim deveriam ser vistos, né? Desenvolvimento infantil. Crianças que convivem com animais tendem a desenvolver maior empatia, responsabilidade, habilidade social, além de apresentarem um sistema imunológico muito mais fortalecido. A inclusão da terapia, cães e gatos, até cavalos, são amplamente utilizados em terapia assistida por animais. A gente chama TAA, terapia assistida por animais, para auxiliar na recuperação de traumas, tratamentos psiquiátricos ou no desenvolvimento de pessoas com deficiência. Eles são utilizados. Segurança e trabalho. Historicamente, na atualidade, animais exercem funções vitais de proteção. Cães de guarda, posteiro, resgate e existência, como cães guias para as pessoas com deficiência visual. A ciência e organizações de saúde reconhecem o impacto positivo desta companhia ou utilidade prática. Eles atuam como âncoras emocionais e espirituais que nos ensinam sobre o amor incondicional. Cientificamente e espiritualmente, eles ajudam a reduzir o estresse, curam traumas, oferecem afeto sem julgamento, promovendo o nosso bem-estar e equilíbrio. Nossa responsabilidade, segundo Chico, o ser humano está para o animal assim como os anjos estão para os homens. Portanto, o respeito, a proteção e o carinho são deveres sagrados e o abuso a maus tratos são considerados uma falta de evolução moral. Gente, hoje eu falei um tema que a gente percebe essa mudança. É lenta, mas ela está vindo aos poucos, devagarinho, né? O ser humano está começando a entender. E eu sei que existe essa condição, porque na minha própria família, a minha filha teve alguns anos atrás, é uma médium, né? E ela tem evidência, ela esteve numa ONG de animais, onde ela foi fazer um passeio e a pessoa perguntou sobre a energia do lugar, esse tipo de coisa. E quando lá ela estava, duas das minhas filhas, elas pediram para que fizesse algumas fotos para que elas levassem de recordação, porque o lugar era muito bonito, tinha um lago, tinha um búfalo que foi recolhido, vários animais que se resgatado, né, de sofrimento nas mãos dos humanos. E na hora que fizeram as fotos, quando enviaram para elas, que elas cobraram depois de mais uma semana, né, cadê as fotos que vocês tiraram? Quando as fotos foram reveladas, vocês não sabem. Ela bateu uma sequência, ela falou, eu tirei várias, porque aí vocês conseguem ver qual que ficou melhor. Eles, na hora que elas começaram a mandar as fotos, que eles foram olhar a imagem, que viram a presença de luz atrás do búfalo que minha filha estava na frente dele. Ele olhando para trás, e as mãos generosas de um espírito de luz, emanando luz para o animal. A coisa mais linda, são protetores de animais. Espíritos que trabalham com esse resgate animal e proteção dos animais. Eu vou pedir permissão, se me for permitido, eu colocarei essas fotos anexadas ao vídeo, se eu conseguir, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do assunto, né? E eu vou deixando aqui para vocês um bom final de semana e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês e que o nosso Mestre Jesus, nosso grande Cristo, ampare a todos nós e todos os animaizinhos desse planeta. Uma boa noite a todos, fiquem todos com a paz de Jesus.